Bom dia a todos meus amados irmãos. Tenham um bom dia, Deus possa abençoar. Daqui a pouco já se faz tarde. E nós estamos aqui, a fim de podermos falar mais uma vez da maravilhosa palavra, que é a palavra de Deus. E nesse caso, vamos falar de um tema pertinente. Você talvez olha para alguém e se sente cabisbaixo, talvez olhas para você e vês que você é um fracasso, que você não pode ir em frente. Sempre que tentas fazer o certo, você erra. E quando você vê nos outros, você vê eles como espelho, pessoas que não erram. Você vê eles como candidatos direito para os céus. Mas hoje vamos aprender se Deus tem filhos preferidos, tem filhos prediletos, e se esses filhos não erram, não precisam de conselhos de outrem, e aqui vamos aprender isso, Mas antes mesmo disso, de aprender se Deus tem filhos prediletos ou preferidos, quero que você faça uma oração comigo agora. Por favor, feche os seus olhos, vamos orar. Pai nosso que está nos céus, grandioso, Criador de tudo quanto existe, queremos lhe agradecer pelo fôlego de vida e queremos pedir perdão por toda a nossa inconveniência, todo o nosso mau proceder, toda a nossa má forma de andar e falar. E agora, Senhor Todo-Poderoso, nos unja com Teu Santo Espírito, nos dá capacidade, porque nós somos fracos, nós não conseguimos por nós mesmos. Por favor, fale a verdade através de nós. Por favor, não nos faça poupar, mas sim nos faça falar aquilo que é a sua vontade. Esteja conosco e nos siga, nos unja, nos dirija no teu santo caminho, porque a tua palavra é a verdade. E pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então aqui vamos já entrar no nosso tema, começando com o livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 até os versos 14, Vamos aqui aprender o que Deus quer falar para nós hoje. Deus tem filhos prediletos? Será que esses filhos não falham, não necessitam de auxílio de outras opiniões, O que nos diz a Bíblia? Diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Davi estava descansado de seus inimigos, não estava a ser perseguido, irmãos amados. Vê só o verso 2. Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Davi estava falando para um profeta que era chamado Natã. Davi disse que ele morava em uma casa de madeira, cedros, madeira, ok? E a arca de Deus, mora dentro de cortinas. Ou seja, a arca, era um símbolo, ou seja, era um instrumento antigamente utilizado no santuário terrestre, que dentro dela tinha, tinha a vara de Arão, tinha a tábua dos 10 mandamentos e tinha o maná. E essa mesma arca ficava no segundo compartimento do santuário terrestre. Era algo muito especial que era utilizado lá no santuário. E Davi sabia que essa mesma arca só ficava ou habitava em lugares de cortinas. Nesse caso, o santuário era coberto de cortinas, Era coberto de tendas, não de paredes, não de cedro, não de madeira. Por isso é que ele disse, O profeta Davi, ou seja, o rei Davi disse a Natã, que era o profeta: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Está a falar, a arca de Deus habita em santuário, O santuário é composto de cortinas, Todo ele é rodeado de cortinas. O santuário é rodeado de tendas, Ele disse isso. Agora vê só o que Natã aconselha Davi. Versos 3. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo, quanto está a teu coração, porque o Senhor é contigo. Irmãos amados, Natã, sabendo que Davi, era um rei, era um servo de Deus,
ele disse que Davi poderia fazer o que lhe vinha ao coração, porque sabia que Davi era alguém ungido por Deus, era alguém guiado por Deus. Mas aqui, irmãos amados, vamos ver que a palavra de Natan não foi de tal modo, porque Davi não estava entendendo, né, o que iria fazer com aquela arca, se deveria pôr em sua casa de madeira, né, ou poderia deixar no santuário, que era o lugar onde estava. Irmãos amados, muitos de nós, como os cristãos, pregadores da palavra de Deus, podemos não saber até certo ponto o que fazer com uma determinada situação. Então, amados irmãos, quero que vocês prestem atenção nesse mesmo foco que vamos tirar hoje. Versos 4 diz assim: Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo... Depois de Natan, né, falar para Davi que ele deveria fazer o que lhe vinha ao coração, por saber que Davi era alguém, servo de Deus, né, Deus então revela a Natan, mostrando que Natan, as palavras que Natan proferiu a Davi não seriam assim. Nós podemos ser profeta, podemos falar até coisas que não fomos guiados por Deus, não era a orientação de Deus. Como seres humanos podemos errar, tem ideias, em decisões podemos errar. Versos 5, o Senhor fala, né, a Natan, que ele deveria falar para Davi. Diz assim: Vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Então o Senhor falou, né, para Natan, o profeta, né, para falar isso a Davi. Ele ainda continua a falar no verso 6, né, diz assim: Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Então o Senhor aqui já mostra a resposta que o profeta Natan poderia dar a Davi, para não guardar a arca em sua casa, que era ainda por cima de madeira, irmãos amados. A arca da aliança, os materiais das igrejas, né, que o Senhor utiliza no seu santo templo, não davam e não dá para ficar em nossas casas, mas sim na casa do Senhor. E Davi não tinha uma ideia concisa o que fazer com a situação que ele estava a passar, se deveria levar a arca, deixar lá no santuário terrestre, ou poderia tê-lo em sua casa. Mas a mensagem, a palavra veio ao profeta Natan, né? Deus falou para o profeta Natan que, né, em nenhuma, ou seja, em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Então o Senhor não manda que ninguém, né, faça uma casa a fim de pôr lá os utensílios sagrados de Deus. Ou, né, é bom seguir a orientação de Deus em pegar os utensílios dele sagrados, pôr numa casa, que é um tabernáculo, ou pôr numa tenda da congregação, que era o costume antigamente utilizado para para a tenda da congregação ou santuário terrestre. Então, aqui nos mostrou que se Davi não tivesse um profeta aí para lhe orientar, Davi faria o errado. E nós, se não tivermos nossos irmãos ao lado também que estudam, né, que Deus lhe derrama em sua luz, então nós, como servos de Deus, por mais instruídos que sejamos em profecia, por mais instruídos que sejamos em alguma área, nós podemos estar errados. Então é necessário nós estarmos em companhia de nossos irmãos na fé, a fim de não podermos abrandar. Agora, outro pressuposto a se tomar em conta é o verso 7. Vamos ver. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não edificais uma casa de cedros? Aqui o Senhor estava a mostrar, profeta Natan, servo de Davi, alguma vez já mandei que me edificassem uma casa de cedros? Já? Não, o Senhor não mandou. Então, esse poderia ser a ideia de um dos profetas, a ideia de um dos homens, mas o Senhor vai mostrar que muitas das vezes as nossas ideias
por mais instruídos que sejamos, por mais conhecimento que tenhamos das Escrituras, tem certos casos na vida que nós não vamos conseguir discernir o que é bem e o que é mal, se não for o próprio Senhor a falar por nós. Então, a verdade tremenda é essa. Irmãos amados, quero que vocês acompanhem mais e mais. Então, diríamos que Davi e o profeta falharam nas instruções do mestre. Davi estava indeciso, segundo a compreensão que o Senhor me derrama agora, né? O profeta, né, Natan, falou para ele que ele deverá fazer o que estava no seu coração, né? Mas o que estava no coração do homem, de Davi, poderia ser errado. Por isso é que a instrução de Deus veio a Natan. Ele revelou, né? Verso 12, vamos ler. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Então o Senhor está falando assim, né, que quando Davi iria morrer, né, seria enterrado, né, ele poderia levantar pessoas, né, da descendência de Davi, né, a fim de poderem continuar com a missão. Então, eu e você não somos eternos, por mais que sejamos profeta, por mais que guiamos igreja, por mais que sejamos pastores ou alguma coisa, né, que o Senhor tenha nos posto lá nesse cargo, nós não seremos eternos. Pode ser que alguns vão chegar até lá vivo, né, como os 144 mil, pode ser que alguns morram ao longo da caminhada, mas é bom saber que o Senhor pode nos substituir. E se nós falharmos, nós como servos de Deus, né, que na realidade não somos prediletos, nem preferidos, nem estamos em patamar de relevância maior que os outros, né, podemos ser substituídos. Se nós errarmos, se nós falharmos, podemos ser substituídos, como o caso do profeta Eli foi substituído, né, como o caso do profeta, ou seja, do discípulo Judas, foi substituído por Mateus, né? E muitos outros casos que nos apresentam na Bíblia. Então, em Deus não há pessoas preferidas. Verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Então o Senhor está nos mostrando mais uma vez que se nós errarmos, se nós falharmos em sua missão, o Senhor será bom em nos castigar, nos castigará, nos repreenderá. E não só nos repreenderá, irmão, mas com vara de homem. O que quer dizer vara de homem? Quer dizer que podem chegar a nos castigar pelos homens. Podemos sofrer algum ultraje por parte dos homens. Podem nos bater na rua, não porque somos, ou seja, filhos de Deus, ou porque estamos a sofrer pela verdade que temos pregado, mas pela nossa inconveniência e nosso mau proceder, podemos sofrer aqui na terra. Podem te bater, podem te dar uma chapada da cara, não porque você está sofrendo isso pelo nome de Cristo, mas pela má procedência que você fez, o Senhor te castigará. E muitas das vezes é com isso. Muitos dos pastores, amigos e servos perderam filhos. Muitos não fazem filho. Muitos não têm uma vida financeira, né, do que eles desejavam que seria para eles, porque vieram fazendo coisas no passado que o Senhor vem lhe cobrando agora. Então é necessário termos muito cuidado com as coisas que fazemos, a não desapontarmos o nosso mestre, né? Nós continuaremos a ser seus filhos, mas não continuaremos a ter o mesmo privilégio por causa do pecado que nós carregamos. Vê só, né, o que outro livro nos fala. Estamos no livro de Apocalipse 3. Então, o Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, o Senhor nos mostra algo importante. Vamos só analisar. Ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. Então o Senhor nos mostra que não importa quem você seja,
ele repreende e castiga aquele quanto ama, todos quanto ele ama. Então, se você errar, se você pecar, não importa quem você seja, sejas pastores, grande obreiro, estudante da profecia, né? Pessoa, né? Que quando passa, as pessoas respeitam na realidade. Quando você pecar, o Senhor vai te castigar por alguma coisa. Ele vai te castigar porque te ama, tem que te castigar. Então vamos tirar aquele zelo, né? De falar, Senhor é todo amoroso, posso pecar, posso viver assim. Quando o castigo vir, não fica espantado e não pensa que você está a fazer isso porque você é um servo de Deus, né? Mas porque o castigo vem por causa do pecado que você acabou cometendo. E outro livro, né? Ezequiel nos fala de forma mais simples, se nós na realidade, né, somos filhos de Deus, se somos prediletos, se somos preferidos, estamos em alto patamar que os outros. Então, Ezequiel nos mostra, né, um ponto de vista mais simples e prático. Será que em Deus tem filhos preferidos? E será que esses filhos preferidos não podem sofrer alguma coisa, não podem sair do lugar em questão? E será que esse filho, achando pela justiça que ele faz, pregar, cantar bonito, né, falar bonito, passar todos os dias a falar nele, do nome dele, né, esse filho pode pecar e está tudo bem? Será que Deus não castigará, não fará alguma coisa? Vê só o que a Bíblia nos fala em Ezequiel 33, versos 2. Diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Então, irmãos amados, aqui nos mostrou que você que é justo, né? Não acha que a tua justiça vai te fazer escapar no dia em que você pecar. Quando você pecar, o Senhor cobrará, o Senhor te castigará. E você pode morrer no teu pecado e não ser salvo. Não importa quanto tempo você passou estudando a palavra, não importa quanto tempo você passou, né, falar aos outros da maravilhosa palavra, mas quando você pecar, se você morrer naquele pecado, você não vai ser salvo. Isso é verdade, não é mentira. Você, no passado, talvez foi alguém, né, que se vestia de forma indecente, agora se tornou cristão, se veste decentemente. E chegou um determinado tempo que você voltou de novo a vestir como no passado, a falar como no passado, você passou, né, a se prostituir como no passado e a fazer várias coisas que não são de agrado a Deus. Então você pode sofrer, né, certas consequências e podes até morrer no teu pecado e não ser salvo, porque você até em algum momento se desviou. Então Deus é justo e Ele nos aconselha a não irmos na maldade, a não pecarmos. E se pecarmos, irmos o mais rápido possível na presença dEle. Vê só o que verso 13 nos fala. Diz assim: Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, quando nós pecarmos, o Senhor não vai deixar a parte a nossa iniquidade, não vai se esquecer do nosso pecado. Então, agora o verso 15 nos fala assim: restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Então, aquela pessoa que andou toda a vida pecando, não conhecia a palavra de Deus, não estudava, não se entregava, né, vivia a vida no desconhecido. Quando essa pessoa reconhece o que ele passava, o que ele vivia era errado, e passa a viver o certo, a orientação de Cristo, então essa pessoa, em vez de morrer, ela passa a viver. E essa pessoa, se no último dia, né, de sua vida se arrepende, ele não sabia dessa mensagem, então essa pessoa
acaba, tendo tendo o prazer ou o privilégio de poder viver para sempre. Então o Senhor é justo quanto a esta questão. E para finalizar com o nosso estudo de hoje, vamos novamente no livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, no versículo 5, para ver, então, o que acontece com aquelas pessoas que perseverarem até o fim, O que a Bíblia nos fala em relação a isso? Será que eu e você, que vivemos antigamente, firmes na fé e agora não estamos? Será que estamos a carregar aquele ditado? Não, eu já fui tão cheio do Espírito Santo, já fui pessoa. Já fui pessoa quem teve tanta experiência na vida cristã, já preguei tanto. Agora estou nisso, o Senhor me entende. Será que a Bíblia fala assim? Não. A Bíblia nos fala no capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse, nos fala: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, amados irmãos, aquela pessoa que vencer será salva. Não importa se é aquele que veio se converter nos últimos tempos, Não importa se é aquele que permaneceu sempre fiel e chegou lá até no fim. Só essas pessoas que permanecerem fiéis serão salvas e serão vestidas de vestes brancas. Então, você que pensa, que já é o tal ungido, você que pensa que já é o dono dos céus, Você pode estar enganado, porque se você se desviar em alguma coisa, e o tempo da graça terminar para você, nesse mesmo tempo em que estás desviado, amado irmão, você não vai para o céu. Hoje em dia, tem muitas pessoas que nós víamos ser pessoas, totalmente, tangíveis, serem pessoas espelhos na sociedade e espelhos no cristianismo, que falavam sempre de Deus, repreendiam, Hoje em dia essas pessoas estão corrompidas, estão vestindo coisas que não são adequadas, estão falando palavrões, estão até postas no mundo do álcool. E quando você vai lhe falar da palavra de Deus, ele fala: eu já fui cristão, você se só frescura de agora, você daqui a pouco cai também. Eles pensam que toda a gente é assim como eles e vai cair também. Mas, irmão amado, é melhor que você acorde, para a realidade. Se você continuar no pecado em que está, você não vai ser salvo. É melhor perseverar. Nos é falar que persevere. Mesmo eu que estou a falar para vocês agora, se eu não andar reto no caminho de Cristo, eu me desviar, é provável que eu não seja salvo. Por isso é que no céu haverá surpresa, pessoas que não eram estudantes da Bíblia, que não respeitavam a palavra de Deus, ateus, Essas pessoas podem vir ganhar o reino dos céus e ser salvas e nós ficarmos ultrapassados. Então, concluímos com esse estudo que em Deus não tem pessoas prediletas nem preferidas. A pessoa que vai ser salva é aquele que persevera, que persevera fiel e firme até o tempo do fim. Então, Cristo está te convidando a ter uma vida diferente ao do comum, a ser visto diferente ao comum. As pessoas, quando olharem para você, veem que você é espelho, não porque você queira mostrar para eles, mas pela obediência a Deus e a entrega total, você seja uma bênção para a comunidade. Espalhe sempre a palavra de Deus, esteja sempre conosco, ligado, e Deus abençoe muito. Em Deus não tem pessoa preferida. Você que não entende da palavra de Deus, você pode ser salvo, eu posso ficar, e vice-versa. Então é necessário permanecer até o fim fiéis, na palavra de Deus. E obrigado por acompanhar, em nome de Jesus. Amém. Delfino Raul.